Boa noite, bem-vindos a mais um Sem Dor Expert, um programa feito pelo Simpen e pelo Cristália, um projeto no Caminho Sem Dor, que é um projeto social da Faculdade Simpen, apoiado pelo Laboratório Cristália, que visa levar conhecimento de dor a todo o Brasil, de maneira contínua, com qualidade e gratuitamente. Hoje, o tema da nossa aula é sobre o uso racional de anti-inflamatórios, talvez um dos medicamentos mais prescritos na atualidade. O meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico, anestesiologista, tenho área de atuação em dor e cuidados paliativos. Sou atualmente, tenho a honra de ser o diretor científico da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e sou diretor científico também da Faculdade Simpen. Os anti-inflamatórios têm um histórico longo na história da farmacopeia, principalmente para o tratamento da dor. Na década de 90, com o aumento do uso de opioides, surgiram os COX-2, que levou uma redução do uso de opioides, principalmente para a dor pós-operatória. Depois disso, nós tivemos um aumento exponencial do uso de COX-2. Quando os COX-2 foram lançados, eles foram lançados com uma grande promessa para tratamento de dor aguda, principalmente. Mas depois, com o risco aumentado cardiovascular, viraram novamente o vilão, né? E desde 2005, as últimas reuniões do FDA, você não teve nenhuma alteração, né? Tanto para os anti-inflamatórios não seletivos quanto para o COX-2. São medicamentos que têm as suas indicações, mas têm também riscos, né, inerentes ao seu uso já bem conhecidos. E agora, com a nova crise dos opioides, como que isso vai se portar? Como que a gente vai lidar com o uso de anti-inflamatórios na próxima década ou nas próximas décadas, né? Então, as drogas, elas têm potencial analgésico, claramente, mas também têm potencial de efeitos adversos importantes, já conhecidos, né? É claro que você vê aí uma propaganda enorme, porque são bilhões e bilhões de dólares de prescrição de analgésicos, né? E eles se aproveitam, né, de questões que não deveriam ser utilizadas. Por exemplo, você vê essa propaganda que eles fazem uma jogada, né, principalmente com o aumento do risco cardiovascular de anti-inflamatórios, né? Então fala assim, que o Tilenol é melhor, porque aproximadamente um quarto dos pacientes com osteoartrite tem doença cardíaca. Tá bom, mas e o fígado dos pacientes com osteoartrite também? Como é que estão, né? Então nós temos que ter bom senso na prescrição dessas medicações. O objetivo da aula de hoje é a gente entender o processo de inflamatório de maneira sucinta, entender a farmacologia dos anti-inflamatórios, os mecanismos de ação devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, os principais tipos de anti-inflamatórios presentes no mercado, os efeitos adversos e aplicações clínicas, né? Nós temos aí algumas classificações dos anti-inflamatórios. Por exemplo, eles podem ser classificados por sua semelhança química entre os ácidos salicílicos, os ácidos acéticos, os ácidos fenilacéticos, ácidos propiônicos, os fenâmicos, os sulfonamidas, os ácidos enólicos e outros. Cada um com uma característica clínica diferente. Eles podem também, até talvez a mais importante das classificações, sobre a sua seletividade pela COX-1 e pela COX-2. Por exemplo, você tem o cetorolaco como o anti-inflamatório menos seletivo para COX-1 e 2, e você tem, por exemplo, os coxídeos, são os anti-inflamatórios mais seletivos para COX-2. Desse, você tem, por exemplo, o etodolaco, que fica ali no meio do caminho. Ele é um anti-inflamatório considerado não seletivo, mas não é tão não seletivo quanto o diclofenaco, por exemplo, ou outros anti-inflamatórios que a gente tem comercialmente, né? E referente à meia-vida, que é outro fator importante do ponto de vista clínico. Você tem os anti-inflamatórios de menor meia-vida, como o diclofenaco, o cetoprofeno, por exemplo, e você tem os anti-inflamatórios de longa meia-vida, por exemplo, como o piroxicam. Essa meia-vida longa do piroxicam talvez esteja relacionada ao seu maior nível de efeitos adversos relacionado ao uso de meia-vida muito prolongada, né? E nisso a gente tem aí os subtipos, né? Você tem disponível no mercado aí mais de 20 anti-inflamatórios. E com as suas associações e
diferentes laboratórios prescrevendo, nós temos aí centenas e centenas de marcas diferentes de anti-inflamatório comercialmente disponível, o que é um perigo, porque não é incomum a gente receber no consultório paciente que toma 2 ou 3 anti-inflamatórios porque a marca é diferente, né? Nome comercial diferente. Mas, via de regra, a maioria dos efeitos terapêuticos relacionados estão relacionados à inibição da COX-1 e da COX-2, né? Então, você tem aí falar um pouco da farmacologia da maioria dos anti-inflamatórios disponíveis. Você tem os principais salicilatos, a aspirina, né? A aspirina, ela tem uma dose de 300 a 1000 miligramas, pode ser usada de 3 a 4 vezes ao dia. Ela atinge o pico plasmático em 1 hora, né? E tem uma meia-vida de 2 horas e meia, né? Quando comparada aí com doses mais baixas e até 19 horas com doses mais altas. A dose máxima, né, de aspirina que o paciente pode consumir é 8 gramas por dia, né? Qual que é o X da questão da aspirina? Que ela é usada, inclusive, para proteção cardiovascular, né? Ela causa uma acetilação irreversível e consequente inativação da COX. Então, essa acetilação irreversível é que tem o efeito protetor dela, mas é o que leva também um bloqueio, né, da agregação plaquetária por 7, 8 dias, até a gente trocar todas as plaquetas. Por isso que algumas cirurgias, hoje isso dentro da anestesiologia ainda é bem controverso, se há ou não a indicação de suspensão da aspirina de 5 a 7 dias previamente à cirurgia, mas o fato é que ela tem um efeito, e é um anti-inflamatório com mais respaldo da literatura para efeitos terapêuticos, principalmente cardiovasculares, de proteção cardiovascular, né? É, então, como a maioria das células sintetiza COX, exceto a plaquetas, ela vai ter aí esse bloqueio, né, da capacidade de agregação plaquetária pelo período enquanto a plaqueta que está ali existir. Então, isso faz que a gente tenha que suspender. O principal risco, né, é a síndrome de Raynaud, é rara, né? Mas apesar de rara, praticamente inviabiliza, né, o uso da aspirina em pediatria, que não é uma recomendação que a gente, pelo menos, mantém, né? O derivado do ácido acético, a gente vai falar de dometacina. Dometacina, ela, comercialmente, né, ela tem sido pouco usada hoje. Ela é usada mais para, principalmente para quadros de enxaqueca e principalmente, né, para enxaqueca. A dose varia aí de 25 a 50 miligramas, né? A dose máxima é 200 miligramas dia. Ela tem uma questão que ela é altamente, né, ligada à albumina, né? A absorção e a meia-vida varia de paciente, isso é um perigo, né? Porque a gente nunca sabe. Alguns medicamentos, eles têm essa característica difícil. Eles não têm uma meia-vida normal de um paciente para outro. Então tem que tomar cuidado com o uso, principalmente com doses repetidas e prolongadas, né? E a excreção dela, ela é excretada pela bile e pela urina, né? Qual que é o X da questão da endometacina? Ela tem uma alta incidência de efeito trato gastrointestinal e disfunção renal, né? E ela pode ser usada aí, em alguns casos, principalmente para gota, para artrite reumatoide, mas todos os anti-inflamatórios têm bons efeitos para artrite reumatoide e para enxaqueca, né? O etodolaco, né? O etodolaco, ele não é um anti-inflamatório não seletivo, mas ele tem ali uma tendência de seletividade parcial para COX-2, o que torna ele um bom anti-inflamatório com menos efeitos adversos, né, relacionados aos não seletivos, e a dose máxima dele é de 1.200 miligramas dia, né? Só que o que acontece? A lesão gastrointestinal, ela tem uma incidência um pouco menor do que dos não seletivos, né? Então, talvez seja aí a seletividade dele para COX-2, né? Apesar de ser um não seletivo, ele tem uma seletividade parcial para COX-2. O cetorolaco, né, que é um anti-inflamatório menos seletivo que a gente tem, ele tem uma dose aí de 10 a 20 miligramas 3 a 4 vezes ao dia, dose mas por 5 dias, né, porque ele tem um alto potencial de toxicidade. Ele pode ser usado por via venosa, principalmente para dor pós-operatória, mas em dose única, né?
Ele tem uma eficácia razoável, né? Então, a biodisponibilidade dele, ela altera com alto teor de gordura, mas cetrolato dificilmente a gente usa entre as refeições, e ele é excretado pela biliperulina. O que que acontece? Ele tem efeitos antipiréticos, é importante a gente saber isso, principalmente no pós-operatório, né? Mas ele tem efeitos colaterais, talvez sejam os anti-inflamatórios com maior incidência de efeitos colaterais, como aumento do sangramento e da lesão renal, né? Então, nós temos aí o diclofenaco, que talvez seja um dos mais prescritos na história da humanidade, né? Como medicamento, ele pode ser usado até 200 miligramas dia, né? É um anti-inflamatório de meia-vida curta, né? Só que ele tem uma incidência aí maior de hepatotoxicidade quando comparado com outros anti-inflamatórios. O ibuprofeno também é muito prescrito, principalmente em pediatria, né? Ele pode ter uma dose máxima de 3.200 miligramas dia, né? Ele tem uma dose analgésica de 1.200 miligramas dia e uma dose de anti-inflamatório acima de 1.600 miligramas dia, né? A meia-vida dele é curta de 3 horas e meia. Né? Esse é um anti-inflamatório que tem mais incidência de asma. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o ibuprofeno, principalmente para determinada população, o paciente que precisa realmente usar aspirina, o ibuprofeno antagoniza, né? O efeito da aspirina. Então, ele pode aumentar o risco cardiovascular por esse efeito indireto. O cetoprofeno, né? O cetoprofeno também é um ácido propiônico. Ele tem uma dose máxima de 300 miligramas dia com a meia-vida de 6 horas. O naproxeno, né? Tem uma dose de 2.000 miligramas dia. A excreção dele é quase inteiramente renal, então a gente tem que tomar cuidado na prescrição. A gente vai debater isso mais para frente na aula. Tomar cuidado com a prescrição em pacientes renais crônicos, né? Mas não pode prescrever anti-inflamatório para paciente renal crônico? Pode sim. Então, a gente tem que saber só a prescrição com bom senso, como a gente vai saber daqui a pouco. Mas ele tem uma incidência aí um pouco menor do trato gastrointestinal do que quando comparado com a aspirina. O piroxicano, a gente já entra aí na turma dos ICANS, né? Que é do ácido anólico, então ele tem uma dose de até 80 miligramas dia. O risco do piroxicano é justamente a sua longa meia-vida, né? Ele tem uma vida aí de 48 horas e meia. Então ele pode, né? Pode, em consequência disso, levar a mais efeitos adversos por causa da longa meia-vida. O meloxicam já tem uma meia-vida um pouco mais normal, né? De 20 horas, né? Só que você gasta aí 3 a 4 dias para ter concentração plasmática, apesar, né, dele ter uma certa seletividade para COX-2, ele é considerado não seletivo, tá? Não seletivo. O tenoxicam, né, também o perigo aqui, 72 horas, né, de meia-vida, então são medicamentos que, todo medicamento tem mais de 24 horas de meia-vida, tem de acumulação, né, e ele tem aí uma tendência também de seletividade a COX-2, mas ele também é considerado um não seletivo, tá? Apesar de não haver algum. E agora a gente entra nos seletivos para COX-2, como, por exemplo, o celecoxib, né? A gente tem uma dose máxima de 400 miligramas dia, né? E tem uma meia-vida aí de 11 horas. Como o COX-2, ele tem uma seletividade para COX-2, tendo a seletividade para COX-2, ele tem menos efeitos adversos do ponto de vista do trato gastrointestinal. E ele não interfere com a função plaquetária, né? O etoricoxib, também um COX-2, e tem uma dose máxima de 120 miligramas dia e tem uma meia-vida de 22 horas, que permite o uso com dose única diária, né? E com a mesma coisa do celecoxib, ele tem menos propensão a causar efeitos do trato gastrointestinal do que os não seletivos. O paracoxib, que é usado somente por via venosa, né? Então, ele tem aí a dose máxima de 80 miligramas dia e tem uma meia-vida de 22 minutos, que ele é convertido em valdecoxib, né? Então é um COX-2 que é convertido depois de aplicado em outro COX-2 por via endovenosa. E o ácido mefenâmico, né? Que ele tem um mecanismo de ação que a gente não sabe exatamente ainda, mas ele é famoso e conhecido por tratamento principalmente de dismenorreia e dor cólica, né?
Então, e a eficácia, né? Eficácia terapêutica. A maioria dos anti-inflamatórios tem um excelente NNT, né? Você pegar aqui, por exemplo, o etoracoxib, o celecoxib, o próprio diclofenac e outros anti-inflamatórios, eles têm. Só que você vai na literatura, a maioria deles acompanha aí o NNT de no máximo 1,5, no máximo 3,5, né? Ou 3. Então, assim, são medicamentos eficazes no tratamento da dor. E para que a gente usa, né? Anti-inflamatório? A gente usa para dores leves a moderadas, né? Principalmente as de origem somática, né? Dependente da causa, que indicam dor intensa. São medicamentos muito usados para dores musculoesqueléticas, né, como lesão do tecido mole, extensão, entorse, dor de cabeça e artrite. Uma vantagem que eles têm um grau de sinergia importante com os opioides, ou seja, são medicamentos redutores do uso de opioides. Isso entra muito na questão do paciente com câncer, né? Tem, obviamente, o efeito anti-inflamatório. Ele pode ser usado para dor crônica quando, por exemplo, no contexto de osteoartrite. São medicamentos indispensáveis, tá? Para o tratamento de pacientes com dor por metástase óssea. É quase impossível você tratar um paciente com dor oncológica por metástase óssea sem uso de anti-inflamatórios, né? E no caso de dor intensa, você tem o cetrolaco, mas com todo o cuidado que a gente deve ter com esses medicamentos. O que sabemos, o que não sabemos, né? Há muita controvérsia a respeito das drogas, apesar de serem bem antigas, você tem controvérsia. Por exemplo, os anti-inflamatórios estão relacionados ao aumento do estresse oxidativo de lesão celular, né? Através do aumento das espécies reativas de oxigênio a nível mitocondrial, né? Então, você tem o dano pelo aumento do ROS, né? A nível mitocondrial, levando à morte celular. Mas, por outro lado, já se aventa aí. Esse é um estudo bem interessante. Já se aventa outras ações. Você tem as aplicações já tradicionais, né, como analgésico, antipirético, antitrombótico, anti-inflamatório, mas você pode ter aí algumas evidências ou pelo menos algumas propostas de estudo como antineoplásico, antiparasitário, antibacteriano e antidiabético, né? São os efeitos paralelos, né, dos anti-inflamatórios. É claro que você não tem nenhuma indicação clínica ainda para isso, mas foi o que aonde esse estudo nos mostrou, né? As perspectivas de lesão celular relacionadas ao uso e as perspectivas futuras também de potencial terapêutico. O que ele trata? Ele trata a inflamação, né? Você tem o dano tecidual libera mediadores inflamatórios, você tem aí permeabilidade vascular aumentada, extravasamento, edema, migração de leucócitos e mastócitos principalmente, com a produção de citocinas inflamatórias. Com a produção de citocinas inflamatórias, você vai ter aí a estimulação de receptores pós-sinápticos e com isso você vai ter o estímulo nociceptivo por várias citocinas, né? Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, o nerve growth factor, né? Braticinina, histamina, peptídeos relacionados à calcitonina, endotelina e por aí vai. Você tem praticamente todas as citocinas inflamatórias produzidas através do dano tecidual, né, com a resposta imune relacionadas a esse dano, ao processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai estimular os receptores pós-sinápticos, os receptores pós-sinápticos ali das terminações neuronais e vai levar o estímulo nociceptivo até chegar no cérebro. Essa liberação de mediadores inflamatórios que a gente chama de sopa, né? Inflamatório, você vai ter o estímulo e esse estímulo vai caminhar para o cérebro, né? Então, e se o edema, né, for persistente, você tem a produção de NGF, o nerve growth factor leva à expressão, né, neurogênica, a gente chama aí de inflamação neurogênica, inclusive com aumento do potencial de neossinaptogênese, proliferação neuronal e a perspectiva aí de cronificação daquele processo doloroso naquela área. Então, bloquear isso, que é a principal ação, mas não a única, dos anti-inflamatórios, é o que leva, né, a gente ter o potente efeito analgésico dessas drogas, né? Então, como que eles agem? Eles agem bloqueando, né, através a produção da COX-1 e da COX-2. São duas isoformas da mesma enzima, né? A COX-1 ela é expressa na maioria dos tecidos, né? Existe a COX-3, mas a gente não sabe nem o que ela faz direito ainda. E a COX-2 ela é constitucionalmente nos rins, cérebros, ossos, provavelmente no sistema reprodutivo feminino,
e tem outras áreas de ação. Então, o que que os anti-inflamatórios fazem, né? Os efeitos analgésicos dele vêm do bloqueio, né, da produção de prostaglandinas através do bloqueio da COX. Então ele reduz, né, a produção de prostaglandina, bradicina, fatores inflamatórios. Com isso você reduz a sensibilidade periférica e com isso você reduz a manutenção e o estímulo nociceptivo, né? Com também através da redução da produção, né, de neurotransmissores, você reduz aí a concentração de interleucina, com o fator TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, na fenda sináptica. Com isso, você tem menos efeitos inflamatórios, mas não só os efeitos inflamatórios antiálgicos, né? Você tem também os efeitos relacionados ao próprio efeito anti-inflamatório, né? Então, você tem que aspectos relacionados não só à analgesia, né? Então, você tem inflamação, aumento da sensibilidade, é isso que o anti-inflamatório vai bloquear, né? Então, a inflamação, ela gera essa resposta imune inata, né? E os anti-inflamatórios agem bloqueando essa resposta. Então, é, é basicamente um mecanismo bem simples, né? Ou seja, você bloqueia a produção inflamatória, principalmente de interleucinas e de neurotransmissores inflamatórios, e com isso você vai ter um menor efeito na produção de estímulos através dos receptores pós-sinápticos na via periférica, né? Então, o mecanismo de ação dele, através do bloqueio aí do azaraquidoma, você reduz a produção, né, de prostaglandinas, tanto a prostaglandinas prostaglandina F, todas as prostaglandinas relacionadas ao processo inflamatório. Então, com isso você tem os efeitos anti-inflamatórios relacionados ao uso da droga, né? Então, aonde que eles agem, né? A ação básica do anti-inflamatório na dor é a nível dos nociceptores, ou seja, basicamente, mas não exclusivamente, a nível periférico, né? Através da redução da produção de prostaglandinas, né? Então, você reduzindo a produção de citocinas inflamatórias, você vai ter menos estímulos, né, dos receptores pós-sinápticos. Então, com isso, o estímulo nociceptivo não irá caminhar pelo sistema nervoso periférico até o gânglio da raiz dorsal, o corpo posterior da medula, e com isso você não tem estímulo a nível cerebral. Então, a maioria, né, pessoal, principal, mas não exclusivo, efeito do anti-inflamatório é a nível periférico, reduzindo o processo inflamatório, reduzindo o estímulo pós-sináptico. Com isso, você também reduz a transmissão, né, nociceptiva até o gânglio da raiz dorsal, mas você tem, né, efeitos anti-inflamatórios em outras áreas. Você tem efeito, por exemplo, no corno posterior da medula dorsal, você tem efeito a nível central, você tem efeito inclusive na micóglia. Então, não é só único e exclusivamente, é principalmente, mas não exclusivamente, a nível periférico. Então, você tem aí a redução da produção de citocinas inflamatórias, a redução de neurotransmissores, mas age principalmente a nível periférico, mas você tem efeito, por exemplo, no corno posterior da medula. Com isso, você tem dois bloqueios para o estímulo não subir a via ascendente e chegar no cérebro e ser interpretado como dor, né? Então, o efeito clínico se baseia basicamente na redução do prostaglandinos, ou seja, na inibição da COX-1 e da COX-2, com redução do estímulo nociceptivo, mas não exclusivamente, né? Então, você tem aí um resuminho, né, do mecanismo de ação, principalmente das enzimas, da COX-1 e da COX-2, nas plaquetas, né? O efeito é vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. Na mucosa gástrica, né, a inibição da COX-1, você reduz o efeito gastrопроtetivo das prostaglandinas, principalmente da PGE2 e da PI2. E no endotélio ele leva a vasoconstrição e agregação plaquetária. A COX-2, ela tem o efeito na redução da dor, febre e inflamação, né? E no endotélio, vasoconstrição e agregação plaquetária, né? Então, esse bloqueio, né, dos anti-inflamatórios reduz, né,
a ciclooxigenase, prejudicando dessa maneira a transformação final do ácido araquidônico em prostaglandina, prostacyclina e tromboxano. Então, é assim que os anti-inflamatórios fazem. Um resumo, né, para a gente entender: você tem a COX-1, né, presente no estômago, rim, endotélio e plaquetas, né, ela produz aí a prostaglandina citoprotetiva, que ela ajuda na perfusão renal, na excreção de sódio, inibindo a secreção gástrica e protegendo a mucosa do trato gastrointestinal, enquanto a COX-2 está presente principalmente em processos inflamatórios, né? Presente em monócitos, fibroblastos e por aí vai, né? E a PGE2 inflamatória, né, produzida aí pela COX-2, ela está relacionada a processo de hiperalgesia, edema e febre, né? Então, e a produção de tromboxano A2 pelos dois lados, ela inibe a agregação plaquetária e sangramentos, né? Então, quando você bloqueia a COX-2, a COX-1, perdão, você tem um aumento da lesão renal, de edema, dispepsia, doença do refluxo gastroesofágico e o risco de úlcera, né? Por isso que os anti-inflamatórios não seletivos aumentam o risco desses efeitos adversos e os seletivos para COX-2 reduzem esse risco, né? Então, você tem aí os efeitos deletérios, né, por assim dizer, do uso dos anti-inflamatórios relacionados ao bloqueio da enzima COX. E quando você pega a seletividade, o menos seletivo é o cetorolaco e o mais seletivo comercialmente é o etoricoxib. E dos não seletivos, o mais seletivo, né, dos não seletivos, o mais seletivo é o todolaco, que ele tem aí um certo grau de seletividade para COX-2. Então, você tem aí uma quebra, né, da homeostase, né, porque assim, quando você tem uma lesão, o processo inflamatório ele é para reconstruir e tratar aquela lesão, né? Então, quando você usa o anti-inflamatório, você vai ter esse bloqueio aí das prostaglandinas e você vai ter, eu sim, uma quebra, né, dessa homeostase causada por esse bloqueio, mas você tem menos dor, menos processo inflamatório. Agora, os efeitos, né, não é puramente inflamatório. O que a gente sabe hoje, né? Além da ação da ciclooxigenase, você tem efeitos a nível central em algumas condições inflamatórias, né? Efeitos a nível do sistema nervoso central. Você tem interação com o sistema endocannabinoide, a gente sabe que o sistema endocannabinoide está relacionado à homeostase. E você tem, em alguns tipos de anti-inflamatório, em alguns tipos de patologia, uma potencialização da via inibitória descendente através do aumento da concentração de noradrenalina e serotonina. Como que isso ocorre, a gente realmente não sabe ainda. Então, o que fica bem entendido é que os anti-inflamatórios não agem apenas a nível periférico, né? Então, falando agora um pouco de efeitos adversos, a gente tem que entender que a COX-1, né, ela está presente na maioria dos tecidos, né? Que você não é uma enzima de limpeza e regula processos celulares normais, né? Proteção gástrica, função renal, homeostase vascular. Quando você a bloqueia, claro que você vai perder um pouco disso, né? E a COX-3, né, que aparentemente é uma variação da COX-1, ela ainda não é bem clara, né? Mas parece estar relacionada ao sistema nervoso central e cardiovascular. Então, o sangramento, né? O risco de sangramento, o risco de efeitos adversos relacionados ao uso de anti-inflamatórios está relacionado principalmente a três fatores: as condições clínicas do paciente, a intensidade de uso e ao tipo de inflamatório. Alguns têm mais propensão a levar a efeitos adversos, como, por exemplo, o piroxicam, né? Então, os efeitos adversos, né, principais, né, são o nível do trato gastrointestinal, principalmente com sangramento do trato gastrointestinal, né? Você pode ter efeitos cardiovasculares, principalmente com os COX-IPs, né? Você pode ter hipertensão, você tem um aumento, né? Principalmente pacientes com função renal já limite ou pacientes idosos. Você tem um aumento importante da pressão arterial, você tem aí alguns pacientes com problemas cardiovasculares, você pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva devido, né, principalmente aos efeitos renais, né? Você tem um aumento aí da retenção de sódio, você tem um aumento do volume plasmático devido à diminuição da função renal. Isso concomitantemente pode levar à descompensação cardiovascular. Você tem a questão renal principalmente
né, por má perfusão renal, por estenose arterioloferente, e você pode aí ter alguns riscos relacionados a alguns anti-inflamatórios, por exemplo, demência, agitação, falta de ar, efeitos imunes, por exemplo, como asma, né, principalmente em pacientes idosos. O que que isso leva, né? Isso leva, porque olha só, a um grande número de internações relacionadas ao anti-inflamatório. O que que esse estudo mostrou para a gente? 7% de todas as internações do mundo são causadas por uso, efeito adverso de algum medicamento. Destes 7%, 12% são causados diretamente por uso de anti-inflamatórios. Então, uma regra de 3 aí simples, 1% de todas as internações são causadas pelo uso de anti-inflamatório. Então, é muita internação, né? E os principais efeitos, né, que levam à internação, os efeitos adversos conhecidos são sangramento, lesão renal do trato gastrointestinal. Depois vem doenças cardiovasculares, efeitos hipertensivos e algumas interações, por exemplo, com agregação plaquetária. Talvez principalmente trato gastrointestinal e renal, que são as principais lesões. Do trato gastrointestinal, a gente tem dispepsia, úlcera péptica e sangramento, são as principais causas de internação e efeitos adversos relacionados ao uso inflamatório. O risco ele é aumentado em pacientes com alta dose, pacientes idosos, pacientes com história prévia de lesão do trato gastrointestinal e associada aos outros medicamentos, né? Principalmente corticoides, agentes antiplaquetários, anticoagulantes e antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, principalmente. A lesão renal, que a gente vai discutir mais detalhadamente daqui a pouco, ela leva, assim, pacientes, né, uma piora modesta da hipertensão, né? Tem uma anormalidade de eletrólise, né, principalmente retenção de cálcio. Ela aumenta, sim, o risco de câncer de células renais, por incrível que pareça, é uma indicativo, né, do efeito cancerígeno do uso de anti-inflamatórios. Pode levar a nefrite intersticial aguda e insuficiência renal. Na maioria das vezes, se não prolongada, reversível, por causa de vasoconstrição da arterial aferente, né? Os riscos, né, ele aumentaram em paciente já com doença renal, né, paciente com hipercalcemia, por exemplo, com IC6, cirrose prévia, e pacientes com depressão de volume, né? Paciente, por exemplo, você vai usar anti-inflamatório em paciente que está com diarreia ou náusea importante, alguma coisa assim, né? Os efeitos cardiovasculares, né, eles aumentam o risco cardiovasculares, principalmente de infarto do miocárdio, AVC e pior das doenças cardíacas aqui, mais por efeitos indiretos, eles podem interferir na atividade antiplaquetária da aspirina, ou seja, o uso concomitante de alguns anti-inflamatórios com a aspirina, principalmente o ibuprofeno, ele bloqueia, né, o efeito protetivo da aspirina, então tem que tomar cuidado com isso. Hepático, né, você pode ter aí o aumento das transaminases em alguns pacientes. A insuficiência hepática é rara, mas pode acontecer. Qual que é o risco daqui? É a associação, né? Apesar do efeito ser pequeno, a associação de anti-inflamatórios com o uso de paracetamol, né? Os efeitos a nível de anafilaxia, eles são raros, mas acontecem, principalmente síndrome de Ryan e síndrome de Stevens-Johnson. Tem farta publicação na literatura, apesar de raro, mas existe, né? Principalmente modulados por imunoglobulina E. Né? O paciente começa com urticária, angedema, prurido. Interessante que essas reações imunológicas não são intercambiáveis entre a maioria das classes. Então, o paciente que tem, por exemplo, a reação adversa a uma classe de anti-inflamatório, realmente ele não tem a outra. Então, mas não custa cuidado, né? As complicações pulmonares são raras, mas o principal é o broncoespasmo e efeitos relacionados principalmente a nível de eosinofilia nesses pacientes, né? As reações intoxicantes como anemia plástica e deutopenia são extremamente raras, mas podem acontecer. Isso aqui era muito comum com dipirona na formulação antiga, da década de 50, né? Hoje isso não é tão comum mais, né? Eles aumentam o risco de sangramento em alguns pacientes por inibir a função plaquetária, né? E o maior risco mesmo é a interação, né, com agentes antiplaquetários e com imunoglobulina, né? Você tem o risco combinado, né, de anti-inflamatórios e antidepressivos. Então, se você estiver usando aí um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo,
você tem um risco muito aumentado de sangramento gastrointestinal com o uso de anti-inflamatórios. Em termos de oncológico, malignidade, você tem uma redução, né, importante do uso, quem usa anti-inflamatório com câncer de colo, próstata e mama, mas você tem um aumento do câncer de células renais. A nível neurológico, né, talvez o mais complicado seja a meningite asséptica, que é raro, mas não é tão raro assim, principalmente pacientes já predispostos, né, psicose e disfunção cognitiva em idosos, isso aqui já é bem comum. Você prescrever anti-inflamatório para o idosinho, ele tem alguma alteração cognitiva relacionada ao uso, né? Mas ele principalmente com indometacina, mas outros anti-inflamatórios podem acontecer também. A meningite asséptica, ela é relacionada a pacientes que já têm alguma doença reumatológica prévia, principalmente lúpus, né? Então, muitos pacientes com meningite asséptica têm que se considerar o uso incorreto de anti-inflamatórios, principalmente o que eu disse antes, anti-inflamatório você tem 2 nomes ou 3 nomes comerciais, o paciente usa sem ter ideia do que está usando, né? E paciente mais idoso, você pode ter zumbido, confusão mental, perda auditiva, mas todos esses são reversíveis, né, com a interrupção do uso de drogas, com o uso do medicamento. Você pode ter edema ocular raro e cutânea, né? A mais perigosa para a gente é a síndrome de Stevens-Johnson, apesar de incomum, pode existir. Quando o paciente apresentar qualquer sinal disso, o medicamento deve ser suspenso imediatamente, né? E as alterações aí cutâneas normais. Uma questão que ainda não está bem estabelecida, apesar de fazer sentido, são as lesões musculoesqueléticas, né? Com um pequeno aumento, parece sim, que aumenta o risco de... Você bloqueia o processo inflamatório. Você bloqueando o processo inflamatório, você bloqueia a remodelação tecidual daquele lugar. Então, com isso, você pode ter um aumento de pseudoartrose, piora da cicatrização e piora da correção de fraturas, né? Então, isso ainda não está bem estabelecido na literatura, mas faz sentido, né? Pelo efeito clínico. Agora, a COX-2, né, ela é altamente regulada, ela tem no cérebro, no rim, nos ossos, no sistema reprodutivo feminino, ele é aparentemente indetectável em outros tecidos, né? O principal papel dela é o papel inflamatório, né? Apesar que a gente não entende ainda exatamente como que ela funciona. Então, ela tem a toxicidade reduzida, né? Então, por exemplo, ela não tem muito efeito no sistema gastrointestinal, tem baixo efeito sobre a função plaquetária, né? E tem pouco risco de precipitar broncoespasmos e asma em outros pacientes. O principal risco da COX-2 está relacionado ao riscos cardiovasculares, que tirou principalmente o medicamento, o Vioxx do mercado, quando ele foi lançado como uma grande promessa terapêutica, mas depois mostrou que o risco cardiovascular inviabilizava a comercialização, né? Então, você tem risco um pouco aumentado de morte súbita, infarto do miocárdio, ICC e acidente vascular cerebral, né? Então, agora a toxicidade, aí que tá. O COX-2 ele tem menos efeito do trato gastrointestinal, mas ele não tem menos efeito renal. O efeito renal está relacionado diretamente ao efeito terapêutico dos anti-inflamatórios, né? Então, é a inibição da produção de prostaglandina, então você vai ter vasoconstrição renal. Não adianta, né? Por causa principalmente da angiotensina 2. Então, você tem aí, tanto os não seletivos quanto o COX-2, eles podem sim levar à lesão renal, né? Então, que a gente vai discutir mais em detalhes daqui a pouco, né? Porque o efeito, né, renal, ele está relacionado diretamente ao efeito terapêutico, né? Então, o que leva, né, à lesão renal justamente é a redução de prostaglandinas e a vasoconstrição da arteríola aferente, né? Isso acontece com as duas, né? As lesões renais normalmente são reversíveis, né? Se o paciente era previamente saudável, ele é causado por quê? Justamente por uma redução da filtração glomerular causada por uma constrição persistente da arteríola aferente. Então, você tem aí uma menor quantidade de sangue passando, então você causa uma lesão isquêmica, né, com retenção de líquido e tudo mais, né? Então, esse é o mecanismo. Então, você tem
uma isquemia renal, a síntese de prostaglandinas é bloqueada, então, com isso, você não tem um mecanismo de proteção estabelecido, né? Então, a COX-2, ela pode estar relacionada para ser dominante aí na mácula densa, mas o principal efeito de descompensação a nível renal é devido à vasoconstrição da arteríola aferente, né? Então, você tem aí uma redução da excreção de líquidos e eletrólitos, né? Principalmente relacionados à dose e às condições clínicas, né? Uma coisa importante é que os efeitos renais, eles são muito raros em pacientes jovens, né? Eles são mais comuns em idosos e pacientes com comorbidade. Aí a questão X é a questão. Dura um paciente jovem que não tem comorbidade, não fica precisando tomar medicamento, né? Então, e o risco, né, de associar, né, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios com inibidores da renina-angiotensina ou com diurético, tudo pode sim precipitar insuficiência renal aguda, né? Então, os efeitos adversos é mais inflamação renal, né, retenção de líquido, alteração, né, com retenção de sódio e potássio e pode resultar tanto em disfunção renal quanto em hipertensão renal, mas lembrando que eles são raros em jovens, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, em pacientes, né, normais, pacientes que usam, por exemplo, paciente com osteoartrite, mas que não tem alteração renal, você começa a ter alterações da função renal com o uso de 5.000 comprimidos durante a vida ou com uso diário por mais de um ano. Então, usos esporádicos, raramente, mas muito raro, eles vão ter algum efeito a nível renal, né? Então, o que leva realmente à complicação renal do uso dos anti-inflamatórios é o uso prolongado, contínuo, relacionado à dose e às condições clínicas do paciente, né? Então, o que isso quer dizer? Que na maioria das vezes o uso clínico habitual ele não vai levar a grandes complicações para a maioria dos pacientes. Você vê esse estudo, por exemplo, com mais de 11.000 pacientes, o que ele mostrou, né? Você teve aí um pequeno aumento em pacientes que tomaram mais de 1.500, né? Comprimidos durante a vida, né? Para você ter aí. Então, você teve em pacientes com uso crônico, um estudo que acompanhou 11.032 pacientes, você teve um aumento, né, da creatinina de 4,2 quando relacionado ao controle e uma redução da depuração de creatinina de 11. Mas isso em pacientes que tiveram grande uso prolongado, ou seja, mais de 2.500 comprimidos na vida, né? Então, as síndromes renais, né, principais, como lesão renal aguda, nefrite intersticial, síndrome nefrótica, hiponatremia, retenção de cálcio, hipertensão, elas são relacionadas ao uso prolongado com altas doses, né? E a lesão renal acontece relacionada justamente ao, ao mecanismo de ação. Então, não adianta falar esse anti-inflamatório, não, o mecanismo de ação dele que leva à lesão renal, pelas várias prostaglandinas e protoboxano, que é bloqueado. Então, você tem uma redução de prostaglandina, você tem uma redução de tromboxana 2, você vai ter lesão renal. Você vê que a prostaglandina E2 já está relacionada à vasodilatação e aumento de sódio, a prostaglandina E2, I2, né, está relacionada à vasodilatação arteriolar e aumento da excreção de sódio. Então, por aí você vai. Então, não tem jeito, né? O anti-inflamatório vai levar à lesão renal. O que precisa ser bem conhecido é o bom senso de saber qual paciente vai se beneficiar ou não do uso. Aí posso falar, cara, então tem muito efeito adverso? Tem efeito adverso? Claro que tem efeito adverso. Mas qual medicamento que não tem, né? O maior efeito adverso que o medicamento tem é a prescrição equivocada. Prescrição adequada, ele tem mais benefícios do que riscos, né? Então, enfim, para encerrar a questão renal, você tem lesão por vasoconstrição e isquemia renal. Quais são os pacientes de maior risco? Né? Pacientes previamente com lesão renal, previamente com
Nefrite, provavelmente com hipercalcemia, paciente que já tem hipertenso, paciente com edema, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente com outras patologias importantes, esses são os pacientes com maior risco. Apenas para vocês terem uma noção assim, da importância de se saber quando e como prescrever, uma dose de rofecoxib, por exemplo, reduz a função renal e a excreção de sódio, a função renal em 13% e a excreção de sódio em 68%. Quando você joga isso em termos de internação, tudo, os anti-inflamatórios são os principais medicamentos que levam à internação de idosos, tá, por ano. Então você vê aqui o número de idosos internados, né, e quais são os principais? São os pacientes, tanto homens quanto mulheres, que usam anti-inflamatórios. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, o uso de inflamatórios está muito relacionado à principal causa de morbidade em pacientes idosos, né? Os efeitos são relacionados à inibição da COX, evidentemente. Tem que tomar cuidado com os efeitos renais, reações alérgicas e os efeitos do sistema nervoso central. Não é incomum o paciente apresentar confusão mental, agitação, por causa de uso de anti-inflamatório. Então, tem que tomar cuidado com o idoso, a prescrição tem que ser muito bem pensada, né? Então, a gente tem que pensar em outras terapias, em outras abordagens não farmacológicas e só usar quando não tiver jeito mesmo, quando realmente tiver a possibilidade de trazer mais vantagem do que desvantagem para esses pacientes, né? Agora sim, os efeitos, né? Não mediado pela prostaglandina, né? O mais interessante é que ele reduz, né? Igual talvez por aquele artigo que eu apresentei no começo, ele reduz, né, o índice de hemoglobina glicada em alguns pacientes. Então, você tem aí alterações imunes e alterações metabólicas, né? Então, agora falar um pouco de efeitos gastrointestinais, como que a gente protege, né, esse paciente. Esse estudo aqui feito com 4.144 pacientes, a maioria com osteoartrite ou artrite reumatoide, ou seja, pacientes com uso crônico, né, de anti-inflamatórios. O que se mostrou isso aqui, né? Você tem um efeito adverso importante, né, com aí 0,7 pacientes complicados, com complicações importantes por ano. Mas o que esse estudo de mais importante mostrou? Ele mostrou uma redução da taxa de complicação de 32% quando você associa inibidores de bomba de prótons nesses pacientes, né? Então, por que isso é importante? Porque quando você pega o risco relativo, né, do uso de anti-inflamatórios, a maioria deles tem um risco relativo muito alto relacionado a efeitos do trato gastrointestinal, principalmente os não seletivos. Você pega aí o principal deles, o piroxicam, que tem um risco relativo de 6,3. E ele está relacionado ao quê? Ao risco temporal, né? Você tem duas questões. O uso recente ele é menor, mas o uso contínuo ele tem um risco relativo de 4,2 e o uso pregresso também aumenta um pouco, né? A duração, né? Pacientes predispostos, ele apresenta normalmente na fase inicial de tratamento, mas pacientes não predispostos, que é uma coisa que o estudo deixa bem claro, com o uso aí por mais de 180 dias, ele já chega a ter um nível preocupante, o risco relativo de 5,1, né? O risco da dosagem, óbvio, quanto mais alta a dosagem, maior o risco relativo de lesão do trato gastrointestinal, e o risco relacionado à idade é mais comum em idosos, né? Então, pode ver, assim, o paciente passou aqui de 65 anos, ele já tem um risco relativo bem maior. E há um risco aumentado em mulheres com relação ao homem, talvez por questões hormonais, né? Então, você tem um risco relativo bem maior de lesão do trato gastrointestinal em mulheres usuárias de anti-inflamatório do que em homens, né? Então, sempre que possível, a gente deve interromper. Mas avaliar, né? Bom senso, né? Bom senso é a coisa mais importante que a gente tem que ter na medicina. Então, mas olha só, o risco relativo, né, de pacientes com uso crônico, né, de anti-inflamatórios, 20% dos pacientes vão ter algum grau de úlcera, né, após 2 meses de uso. 1,42 vai ter úlceras sintomáticas, 0,67 vai ter pode ter sangramento e 0,09 vai ter mortalidade. Ah, mas 0,09 é muito baixo. Olha, 0,09 é 1 para 2.000.
1 para 1.200, perdão. 1 para 1.200, pensa em quantos pacientes a gente prescreveu anti-inflamatório na vida, né? Então, o risco ele é real. Eu já tive a infelicidade, né, de receber aqui três pacientes com sangramento por uso abusivo de anti-inflamatório. Então, tem que tomar cuidado. Os três, a maioria deles por automedicação, né? Porque a maioria desses medicamentos são comprados sem controle nenhum de receita. Aqui você vê um estudo comparando, né, os 8.000 pacientes com osteoartrite ou artrite reumatoide, né? A maioria deles com uso crônico, mais de 6 meses. O que ele avaliou? Ele avaliou o celecoxib, o ibuprofeno e diclofenac, avaliando aí em termos de lesão renal e em termos de efeitos adversos. Em termos do trato gastrointestinal, o celecoxib teve bem menos efeitos, obviamente devido à seletividade para COX-2, né? Em termos de lesão hepática, também teve menos lesão do que o ibuprofeno e diclofenac, e em termos de lesão renal, teve parecido, mas menos, né? Além de outros efeitos adversos também que foram bem menos. Quando você compara os efeitos adversos totais, né, o grupo, né, com o celecoxib teve bem menos efeitos, né, bem menos efeitos adversos do que quando comparado com o grupo de anti-inflamatórios não seletivos, né? E o que se repete nos pacientes que estavam tomando aspirina, né? Esse aqui no grupo tomando aspirina, no grupo não tomando aspirina, os pacientes tiveram o mesmo efeito, né? Então, agora, o que esse estudo também avaliou, comparado, né? Pacientes usando COX-2 com ou sem aspirina. Com aspirina, eles tiveram uma incidência, né, de bem próxima dos anti-inflamatórios não seletivos em termos de úlcera, em termos de complicações. Então, foi uma incidência relativamente alta, mas menor do que os anti-inflamatórios não seletivos, né? Então, o COX-2 com ou sem o uso de aspirina, eles tiveram menos incidência de efeitos adversos do trato gastrointestinal do que o grupo sem uso, né? Esse aqui é o outro estudo que avalia pacientes, né, que fizeram tratamento para Helicobacter, depois que tiveram com Helicobacter pylori negativo, eles fizeram uso aí de ou celecoxib ou diclofenaco mais omeprazol. O que mostrou? Tanto o diclofenaco, omeprazol quanto o celecoxib, eles reduziram o efeito adverso do trato gastrointestinal. Entretanto, o celecoxib sozinho teve ainda menos efeitos adversos do que o diclofenaco com o omeprazol, né? Então, você tem aí vários estudos que mostraram, né? Por exemplo, esse aqui é o estudo que mostrou a recidiva de úlcera em pacientes que trataram Helicobacter em uso de anti-inflamatórios, com e sem proteção gástrica, né? Esse aqui é um estudo que avaliou omeprazol com naproxeno, né? A incidência de recidiva foi bem menor no grupo que usou omeprazol. E esse outro grupo avaliou pacientes em uso crônico de AS com ou sem, por exemplo, um inibidor de bomba de prótons, como o lansoprazol, também a incidência foi bem menor. O que isso aqui nos mostra? Nos mostra que o uso de protetor gástrico ele é salutar. Agora, em termos de reincidência, né, para úlcera gástrica, quando acompanhado do termo de reincidência, a reincidência com o uso de celecoxib, ela é menor do que da proxeno mais inibidor de bomba de prótons, ou seja, você tem algum fator de proteção, né, relacionado a você acrescentar, né, o uso de inibidor de bombas ou de protetor gástrico, o que foi comprovado com esse estudo aqui, que é um estudo aí com quase 5.000 pacientes, né, somando aí as duas pernas dele, bem favorável aí a avaliação de qualquer anti-inflamatório com protetor gástrico, avaliando aí todos, né, tiveram uma redução do risco relativo de úlcera gástrica, úlcera do duodenal, relacionados ao uso de protetor gástrico, né? Então, quando você pega aí idosos
saudáveis, né? Quando você compara a incidência, aí você começa a ficar meio, por exemplo, estudo aqui em 464 estudos falam assim, é bem complicado em idoso. Mas olha só, você pega, por exemplo, a taxa, né, de úlcera do trato gastrointestinal relacionada ao uso crônico. Você pega a taxa, por exemplo, de celecoxib em paciente que usa AS, eles tiveram aí 18,70%. Naproxeno teve 27,3%. E o placebo, com a S, 7,6%. O que é interessante aqui? É interessante que, por exemplo, o celecoxib ele mostrou um aumento das lesões do trato gastrointestinal independente do AS. Né? Quando você pega aqui só o placebo, então a proteção gástrica ilusória do COX-2 ela não é tão efetiva quanto deveria ser, porque quando você compara os pacientes que usavam só o AS, eles tiveram um índice de úlcera do trato gastrointestinal bem menor, né? Então, o que a gente sabe hoje, né? Que há evidências claras da segurança, né? Dos COX-2 e dos não seletivos associados à inibição de bomba de prótons, em comparação com os não seletivos isolados, né? Então, esse perfil de segurança, ele parece ser o padrão, né? Pelo menos na minha prática é. Eu vou discutir no final sobre o uso racional. Na maioria das vezes eu uso não seletivo para inibidor de bomba em detrimento de COX-2, né? Porque quando você avalia, né, numa pessoa saudável, a taxa de complicação é de 1 para 1.000 por ano, né? E numa pessoa com comorbidade de 180 para 1.000 por ano. Quando você acrescenta o inibidor de bomba de prótons, o protetor gástrico, a incidência fica bem mais salutar, né? Por assim dizer. Então, você reduz o risco de complicações dos pacientes. Então, os medicamentos que inibem a COX-2 têm diferentes propriedades farmacêuticas e físico-químicas, mas têm efeitos terapêuticos iguais e efeitos adversos iguais a nível renal. Então, a questão cardiovascular, né, dos COX-2, principalmente, aí você tem um estudo, né, que mostra o aumento da hipertensão, né? Você teve um aumento da hipertensão importante com o uso do celecoxib, igualzinho do não seletivo, perdeu para o naproxeno, né? Para o ibuprofeno, perdão, né? Então fizeram um estudo, né, um estudo randomizado duplo cego, né, onde ele pegou o celecoxib, o rofecoxib e o naproxeno e avaliou os pacientes ao longo aí de várias semanas, né, com pressão arterial, avaliação cardiológica e tudo. O que ele mostrou, né? Você não teve aí um aumento importante nem com o naproxeno, nem com o celecoxib, mas isso não foi visto e foi visto com o rofecoxib, né? Você teve um aumento importante, né, muito próximo aqui do seletivo com não seletivo, do celecoxib com naproxeno, de novos casos, você teve um aumento importante do rofecoxib. E o estudo, né, que assassinou o Vioxx, por assim dizer, o estudo com mais de 116 mil pacientes, né, com uma revisão com mais de 116 mil pacientes, mostrou um risco inaceitável, né, de arritmia e de lesão renal relacionada ao uso do rofecoxib, que é um COX-2, né? Então, você teve aí um aumento, né, importante quando comparado com o controle, né? Comparando todos os outros COX-2 disponíveis no mercado, um aumento importante aí do risco de arritmia e de óbito relacionado ao rofecoxib. Foi esse estudo que assassinou o Vioxx e ele foi retirado do mercado, né? Então, o mecanismo, aparentemente, né, é por esse bloqueio, né, da prostaciclina, levando aí alterações endoteliais, alterações da agregação plaquetária, levando ao desequilíbrio, né, protombrótico, né, e aumenta o risco cardiovascular relacionado ao uso dos COX-2. Isso mostrou bem claro, por exemplo, quando você vê que o lançamento dos COX-2 no final do milênio passado e começo dos anos 2000, você tem um aumento aí da venda quando comparado aos não seletivos. Aí depois, com esses efeitos adversos, você tem uma queda, isso se persiste até hoje, né, com o uso bem mais racional, né? Então, a conclusão de AIS com o aparelho cardiovascular, né, o AS é o único AINE conclusivo para prevenção secundária. Não há nenhuma evidência, né,
de que os AINES não seletivos sejam cardioprotetores quando comparado ao COX-2. Demonstrou-se, né, que o ibuprofeno e naproxeno interfere nos outros anti-inflamatórios, então muito cuidado na prescrição, principalmente pacientes que precisam do uso, né? Então, o que acontece? Eles interferem no efeito protetor da aspirina, né? Você tem o aumento da pressão arterial média, dos efeitos off-mida, proserpina em todos os anti-inflamatórios, e o risco de cardiovascular dos COX-2 e dos não seletivos parecem ser semelhantes, com uma tendência a maior risco dos COX-2. Isso aqui é uma coisa muito importante, principalmente para quem atua aí em atenção primária, atua com muito paciente idoso. Por quê? Muito paciente toma AS porque ele precisa, mas tem paciente que toma AS porque precisa. O paciente que toma AS porque precisa, se ele tomar ibuprofeno, o ibuprofeno vai competir pelo mesmo sítio de ação do AS a nível plaquetário. E o que acontece se você anula o efeito protetor do AS? Então, às vezes, um comprimidinho de ibuprofeno pode infartar alguém aí pelo Brasil. Então, não se recomenda você usar ibuprofeno junto com aspirina quando essa tem efeitos adversos, quando essa é usada para como tratamento, né, preventivo de eventos cardiovasculares, né? Então, a inibição, né, do AS, né, após o primeiro IAM, então você tem, né, um risco relativo maior quando você associa anti-inflamatório com AS. Então, tomar muito cuidado, né, com essa prescrição. Outra coisa importante, né, que é o uso de anti-inflamatórios durante a gravidez, né? Eles podem ser agentes tocolíticos eficazes, igual, por exemplo, a indometacina, né? Ela pode atrasar o trabalho de parto até 48 horas, em alguns casos até uma semana. Só que o que? Eles atravessam a placenta, né? Eles têm efeitos cardiofetais, têm efeitos embriofetais, perdão, dependendo do agente, né? Então, a gente não sabe bem o que pode causar no bebê, principalmente no primeiro trimestre, né? Então, e os efeitos, novamente, variam, né? Eles derivam do efeito farmacológico da droga, não é um efeito relacionado aleatório, né? Inibe a COX e vai ter efeito principalmente no bebê antes de 30 semanas. Ele tem um risco aumentado de aborto espontâneo e malformações, né? E de fechamento do canal arterial fetal após 30 semanas. E esses efeitos adversos, ele pode afetar vários órgãos da criança. Então, você não deve usar anti-inflamatório em grávida, a não ser que isso seja extremamente necessário, né? Outra dúvida que muita gente tem, o uso em renal crônico, a principal, por exemplo, depois que o rim foi embora, né? A principal limitação é a toxicidade do trato gastrointestinal, né? Você tem aí um aumento muito maior do risco quando comparado à população normal, né? A COX-2 você deve evitar porque ela tem efeitos cardiovasculares significativos. Aumenta também o risco de acidente cardiovascular no paciente renal crônico. E se o paciente tem função renal residual, ou seja, o paciente é renal crônico, mas tem lesão renal residual, uma redução da taxa de filtração glomerular ela pode ser grave e irreversível e pegar um paciente que é pré-dialítico e transformar ele em dialítico, né? Se o paciente for idoso e renal crônico, você aumenta muito o risco de eventos psiquiátricos, agitação, depressão, ansiedade, paranoia. Então, assim, se o paciente é renal crônico com função renal residual, ele é pré-dialítico, já é dialítico, mas tem função renal, a gente não recomenda o uso. Agora, o paciente que já é dialítico, o maior cuidado ele é do trato gastrointestinal. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração com o uso de anti-inflamatórios é o uso de anti-inflamatórios tópicos. Eles têm alguns efeitos, sim, bem importantes, principalmente para lesões localizadas, osteoartrite, traumas esportivos, por aí vai. Só que eles não podem ser usados concomitante com anti-inflamatórios orais, né? Então, ele tem uma eficácia para dor musculoesquelética, mas é bem mais fraco do que por via oral, mas vamos dizer, certo. E só tomar cuidado que você não pode usar concomitante com anti-inflamatórios orais, né? Quando comparado, por exemplo, com a osteoartrite, né, que a gente viu aquela propaganda do paracetamol, que um quarto dos pacientes tem problema cardíaco. Aí, quando você vê esse estudo aqui
apesar que é uma formulação com misoprostol que no Brasil não tem, quando você vê esse estudo com crossover, você vê bem interessante o quanto que o anti-inflamatório ele é mais eficaz do que o acetaminofeno, o paracetamol, para o tratamento da dor do osteoartrite, né? E quando você avalia ali quem é a dor de osteoartrite, joelho, quadril, ombro, coluna, whatever, dores musculares, você vê aí um efeito de vários estudos mostrando que ele é bem mais salutar do que a maioria das drogas, né? Quando você pega, ele é bem mais potente que o paracetamol, por exemplo, quando comparado com o placebo, quando comparado com o próprio paracetamol, né? Então você tem aí um, vários, né, estudos de longos períodos ou de período prolongado, que você tem aí efeitos melhores com o anti-inflamatório, com o paracetamol e efeitos adversos parecidos, né? Para dor lombar, né, a gente tem aí, talvez seja a principal indicação, né? Ele serve muito para dor lombar aguda, né? Eles são mais eficazes que o placebo, né? Apesar que o nível de evidência não foi lá tão alto, né? E tanto faz se ele é não seletivo ou corticoide, os efeitos terapêuticos foram iguais, né? Mas você tem uma melhora da incapacidade, você tem uma melhora da deambulação, você tem uma melhora da dor importante com os anti-inflamatórios e paciente com dor lombar aguda. Eu acho que talvez seja a principal indicação que a gente tem hoje aí na prática clínica, principalmente atendimento pronto-socorro, por aí vai, né? Ele, da dor pélvica crônica, né? Eles são bem tolerados, têm um perfil de risco menor e mais seguro que os opioides, e eles podem ser usados no tratamento da dor pélvica ou, relacionados ou não à endometriose, né? A síndrome miofascial também, se houver mecanismo musculoesquelético, processo inflamatório adjacente, eles são bem importantes. A única coisa importante é que a gente tem que descontinuar o uso se a gente for fazer botox nesses pacientes, para reduzir o risco de sangramento. Para a endometriose, é bem interessante que eles são úteis e aparentemente não só pelo efeito anti-inflamatório, sabe? Aparentemente, o uso de anti-inflamatórios ele ajuda a reduzir o crescimento das lesões. Pelo menos é o que diz esses estudos aí. Então, é, é, são alvo, né, de bastante investigação, né, e para ver a propriedade clínica e realmente se eles têm efeito, além do tratamento da dor, se eles têm algum efeito na doença. Para a dismenorreia, né, principalmente o ácido mefenâmico, né, ele já tem ampla aceitação clínica na literatura e popular, e eles são bem mais eficazes que o placebo para dismenorreia, né. Uma coisa que é importante, né, que por causa de você bloquear a prostaglandina, você pode ter aí um atraso na ovulação e alguma dificuldade de engravidar em algumas mulheres que usam o uso crônico de anti-inflamatórios, só ficar atento a isso, principalmente mulheres que estão em processo de tentativa de gravidez. O uso pós-cesariano, que entra aqui como uma dor pós-operatória, mas ele tem que ser evitado em pacientes que tiverem trombocitopenia durante a gravidez. Apesar de você não ter contraindicação para pré-eclâmpsia, hipertensão, o uso deve ser acompanhado, né, principalmente após as primeiras doses. E ele sim faz parte da terapia multimodal para dor pós-operatória. É preferível, né, o uso de anti-inflamatório que opioides nesse grupo, principalmente gestantes, né? Porque o opioide tem uma transferência para o leite materno maior do que o anti-inflamatório, a transferência do anti-inflamatório para o leite materno é baixa e depois, quando ele nasceu, o efeito adverso ele é bem menor. Então, não há aí grandes contraindicações do uso. Para a osteoartrite, né, talvez seja a principal indicação, né, os anti-inflamatórios, eles têm aí, né, efeito terapêutico bem maior do que o paracetamol e outros tratamentos. A gente vai ter uma aula aí de tratamento clínico da osteoartrite, mas, por exemplo, ele tem efeito terapêutico bem maior do que o paracetamol, que a glucosamina, que a clonidina e outros sem número de tratamento que tem aí para a osteoartrite. O efeito terapêutico do anti-inflamatório oral ele é comparado com os opioides, né? E por quê? Porque os anti-inflamatórios eles agem diretamente no mecanismo da osteoartrite, né? Quando você tem aí esse estudo aqui levou em consideração o celecoxib, ibuprofeno e diclofenaco,
você age aí diretamente na produção dos fatores inflamatórios que levam à lesão de cartilagem e a proliferação neuronal e todo o processo relacionado à dor e efeitos clínicos relacionados à osteoartrite, tanto a nível de cartilagem quanto a nível do líquido sinovial, com a redução aí do processo inflamatório, produção de interleucina, produção de NGF, de TNF-alfa, retenção de óxido nítrico, por aí vai, né? Então, você tem vários efeitos relacionados ao uso de anti-inflamatório, tanto que a maioria dos guidelines, principalmente os principal guideline da Colégio Americano de Reumatologia, ele coloca os anti-inflamatórios orais e tópicos, né, como principal nível de evidência para o tratamento da dor por osteoartrite, né? Então, tá aqui. Fortemente recomendados, que a maioria dos, deixa eu ver aqui, ó, anti-inflamatórios orais tem mais forte recomendação para osteoartrite, seja de mão, joelho ou de quadril. Para a dor oncológica, né, o nível de evidência ele sempre puxa para favorável o tratamento da dor, apesar dos riscos referentes, né? Então, é uma evidência de baixa qualidade, mas ela é consistentemente melhor do que o placebo, e o mecanismo de ação ele é bem claro, porque o processo, principalmente com dor óssea, o processo inflamatório ele é muito importante nesse contexto. Se você não usar anti-inflamatório, é impossível tratar dor por metástase óssea. Uma coisa importante que muita gente, eu não vou prescrever anti-inflamatório, vou prescrever uma dipirona, que ela não tem efeito anti-inflamatório. Tá, mentira, tá? A dipirona, uma dose de dipirona, ela bloqueia aí 97% da COX-1 e 94% da COX-2. Então, o uso no lugar do anti-inflamatório vai ter efeitos adversos iguais a de qualquer outro anti-inflamatório, então só tomar cuidado com isso. Então, se não tiver uma indicação clara, se a dor tiver componente inflamatório, é muito melhor dar anti-inflamatório que da dipirona, né? Então, a conclusão, né, sobre o uso dos anti-inflamatórios, né, eles têm um risco aumentado, né, quando uso crônico, né? Principalmente para pacientes que, em geral, ele tem um risco relativo de 2,74, mas se você associar corticoide, idoso, lesão do trato gastrointestinal prévio, dosagem anticoagulante, esse risco aumenta bastante. Então, você tem que ter consciência na hora da prescrição que alguns pacientes com essas condições clínicas, você precisa tomar cuidado e prescrever de maneira bem racional, né? O difícil é o paciente que não tem nada disso precisar de medicamento. Então, a gente fez esse racional aqui, que a aula é uso racional de anti-inflamatórios. Então, como que a gente prescreve? Se o paciente não tem nenhuma lesão, nem do trato gastrointestinal, nem renal, nem cardíaca, eu prefiro usar anti-inflamatório não seletivo mesmo, com ou sem inibidor de bomba, com ou sem protetor gástrico, o efeito é o mesmo. Se ele tem lesão do trato gastrointestinal, eu prefiro usar um COX-2 mais inibidor de bomba, né? Se o paciente tem só lesão, tem algum grau de lesão renal, e você tem que usar, a gente segue a mesma linha do COX-2 inibidor de bomba. Agora, todos os outros casos, com ou sem lesão do trato gastrointestinal, com ou sem lesão renal, mas com alguma complicação cardíaca, eu sempre prefiro usar o não seletivo com o inibidor de bomba, o protetor gástrico, tá? Desses, né, o etodolax é uma boa opção, porque ele é um não seletivo, mas com uma tendência à seletividade. Então, ele pode ser usado associado aí com qualquer inibidor de bomba de prótons para proteção gástrica e aumento da efetividade. Eu sei que parece esquisito, mas a gente trata pacientes reais e pacientes reais precisam de tratamento, eles são complexos, né? Então, a frase para o uso de anti-inflamatórios é o bom senso, né? Que é a capacidade de ver as coisas como são e fazê-las como devem ser feitas. Agradeço ao Laboratório Cristália pelo apoio que está dando ao Projeto Sem Dor. O Projeto Sem Dor faz parte do Caminho Sem Dor, que é um projeto social do Grupo Simpen, e convida as pessoas a ajudarem, né? Que não é somente essas aulas, não é somente o conteúdo teórico que a gente compartilha. O Caminho Sem Dor, esse ano, através das suas ações, sejam sociais, sejam educacionais,
já tratou mais de 500 pacientes pelo Brasil, aí, com quase R$ 2 milhões de doação de material e honorários hospitalares. Então, quando você acompanha essa aula, você segue o Caminho Sem Dor nas redes sociais, você fala sobre o Caminho Sem Dor, você está ajudando esses pacientes, tá? Esses são meus contatos, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser algum material relacionado a essa aula, é só entrar em contato, a gente responde, tá? E convido todos a conhecer o Simpen. A faculdade Simpen é uma faculdade voltada exclusivamente ou principalmente à formação no mundo da dor, com o objetivo de reduzir a dor e o sofrimento das pessoas através de vários cursos de pós-graduação que a gente ministra aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Para quem não conhece, não poderia deixar de falar sobre Alfenas, né? Alfenas é a cidade que eu moro, e então aqui a Universidade Federal, a Santa Casa, onde fica a Clínica Simpen Alfenas, e a nossa cidade. Muito obrigado, agradeço a audiência e a paciência, estamos à disposição para responder qualquer pergunta.